Vamos lá então? Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, pegando o gancho de semana passada. Então nós falamos semana passada sobre a importância de estarmos olhando adiante daquilo que nós fazemos, daquilo que nós produzimos. Nós temos uma perspectiva, o que será da minha profissão? Daquilo que eu faço, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso buscar? Naquilo que eu faço, há uma tecnologia nova, há um curso novo, há um algo novo, porque no dia de amanhã eu não sei como vai ser, e eu estou inovando, eu parei no tempo. E aí acontece muitas vezes aquele negócio, né, irmão? Eu, ao longo da minha vida profissional, eu assisti muito isso. A pessoa está ali anos e anos na empresa, ele acha que aquilo que ele tem, ele domina, ninguém vai mexer com ele. Aí chega uma pessoa que tem muito mais conhecimento que ele, para ganhar menos da metade que ele, e assume o lugar dele. Amém? Agora eu pergunto, se esse camarada, na visão do que Salomão diz, se esse camarada, a todo instante, ele preocupava em querer evoluir naquilo que fazia, ele corria risco? Não. Porque se ele tem a capacidade, ele tem, vamos dizer, a experiência, mas ele tem agregado ao conhecimento para ele buscar mais, por que muitas vezes, mesmo ele tendo experiência, mesmo ele tendo, vamos dizer assim, a confiança do patrão, o patrão prefere dispensar ele? Porque não evoluiu, não avançou. Eu tinha 2 rapazes que trabalhavam comigo, os 2, eu acho que já não lembro se eu comentei isso aqui, os 2 eram topógrafos. Mas na época do Teodolito, do Nível, irmão, os caras eram bam. Os caras ganhavam aí dinheiro de hoje, um salário aí de 7, 8 mil reais na época. Mas era os bam. Só que aí começou a vir estação total, começou a vir tanta coisa, georreferenciamento, e eles estavam ficando no tempo, ainda desenhando no papel milimetrado, usando Teodolito, usando Nível. E um rapaz que começou a trabalhar com ele, o rapaz era auxiliar dele. O rapaz foi estudar, foi formar, hoje o rapaz passou a ser o chefe deles. O salário deles caíram, da última vez que eu conversei com eles, e esse rapazinho que veio, que olhou lá na frente, viu qual que era a evolução, viu aquilo que ele precisava, foi, por isso que a Bíblia está dizendo, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Então ele trabalhava o dia inteiro no sol, na obra, era auxiliar, batia ponteiro, batia estaca, batia marreta, abria buraco para poder colocar nível, coisa e tal, mas ele estava buscando o quê? Espera aí, aquilo já está ficando obsoleto. O que vai ter de novo para que eu possa continuar crescendo? Por isso eu perguntei para vocês semana passada, daquilo que vocês fazem, vocês conseguem olhar lá na frente? E aquilo que vocês vê lá na frente, o que vocês começaram a se preparar para encarar aquilo que está lá na frente? Porque é mais ou menos assim, irmão, se não precisa mudar do que você faz, você só precisa aperfeiçoar aquilo que você faz. Você não precisa querer buscar uma coisa nova, não, pastor, porque eu vou buscar uma profissão nova. Não, irmão, aperfeiçoa. Aí você pega assim, ó, você tem uma larga experiência, somado à ciência, à sabedoria. Se você hoje já é o cara, você vai ser um cara e meio. Só que muitas vezes o que nós pensamos? É mais fácil eu pegar uma coisa mais simples que está no momento e avançar. Não. Permaneça naquilo que você faz. Só que você tem que pagar um preço para aumentar aquilo que você vai profissionalizar. Então, daquilo que você faz, a pergunta que eu fiz semana passada e vou perguntar de novo. Vocês pelo menos pesquisaram daquilo que você faz, amanhã, o que terá de novo? Ou vocês serão surpreendidos por uma galera que está vindo aí e vai assumir, vai avançar, por quê? Não porque você é preguiçoso, porque você não foi buscar aquilo que poderia agregar. E quando nós estamos na fase recalcada, irmão,
é o que eu vou mostrar um exemplo na Bíblia, justamente é a fase que nós precisamos o quê? Estruturar, capacitar, por isso ele está dizendo, a ciência vai aumentar o trabalho, a sabedoria vai aumentar o enfado, quer dizer, eu vou ter que buscar mais, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que abrir a minha mente, dependendo da área, dependendo do setor, a pessoa vai precisar aprender o inglês, vai ou não vai? Porque hoje tem equipamento, tem coisas que você precisa ter, pelo menos o inglês tossino se precisa ter, pelo menos o mínimo ali se precisa buscar. Então eu preciso, mas se eu quiser avançar. Mas justamente essa fase do recalcado é o quê? É para nós formarmos uma base e não sair daquele nível antes de estarmos prontos. Por quê? Aí é onde entra a questão do crescimento horizontal. Por que muitas pessoas hoje, irmão, começa avançando, e você vê que logo ele sai do mercado, logo ele perde a posição. Porque em vez de ele buscar, e a fase recalcada, buscar um crescimento horizontal, ele quis ir para a vertical. Só que nós temos que pensar o seguinte, dependendo do que você faz, o vertical tem leão bem maior esperando só para te engolir. Agora, se você firma uma base num crescimento horizontal, você não vai chegar no nível deles e eles não descem no seu. Vamos citar alguns exemplos só para vocês entenderem, depois eu vou trazer para a Bíblia. Não sei se vocês sabem a história da Subway, não sei falar direito esse nome, irmão. Subway. Vocês sabem a história deles? Formaram as lojas, né, as lanchonetes, a franquia, só que, como era uma novidade, as franquias eram lotadas. E quando eles fizeram, era do modelo que é hoje. Se não vê loja da Subway, loja grande, é tudo pequenininho, vocês já perceberam isso. E quando eles começaram, eles fizeram uma lojinha pequena, porque nem eles acreditavam no potencial deles. Como eles estouraram, e ali vivia lotado, então explodiu. Só que aí, o proprietário, aquele que é o fundador, ele fez o quê? Abriu uma loja grande com o intuito de expandir. O que eu disse? Busca um crescimento horizontal, porque o vertical muitas vezes vai nos fazer parar. Quando ele abre lojas grandiosas, ele começa a perceber que o quê? O movimento acaba, ao ponto dele quase ter que fechar e falir a marca. O que ele entendeu e compreendeu, e daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo na Bíblia para vocês. Ele entendeu que, enquanto as lojas eram pequenas, e ele mantinha várias lojas pequenas, as pessoas olhavam as lojas sempre lotadas, as pessoas iam o quê? Tinha interesse e despertava o desejo de ir lá. Peraí, você está lotado, eu vou lá, o negócio é bom. Mas quando esvaziou, perdeu a qualidade, nós não vamos mais lá não. É o quê? Ele trabalhava com o quê? Com o psicológico das pessoas. Se você chegar no lugar, num restaurante, passar pela vidraça, tiver vazio, você vai pelo menos descer do carro para ir lá? Agora, se estiver lotado, você vai ter curiosidade de ir lá. Então, o que ele fez? Diminuiu todas as lojas dele, porque ele entendeu que não era o crescer para cima, para expandir, era o quê? Na horizontal. Então, ele criou várias pequenas lojas para ele começar a crescer, e o que ele prospera até hoje. Se nós pegarmos um exemplo, mais um exemplo, se nós pegarmos hoje, nós estamos vendo aí a Shinerai, está expandindo por todo o canto, está abrindo a Avenida da Febre, vindo no Cochipó. Agora preste atenção, eles competem diretamente com a Honda? Compete? Não. Eles mantêm uma moto inferior, porque eles sabem, a partir do momento que eles nivelar as motos deles com a Honda, eles não vão conseguir derrubar a Honda. Então, o que eles buscam? Um crescimento horizontal, de forma que ele não ultrapassa aonde alguém já domina o território. Não é para que nós possamos ser covarde, não é para que, pastor, então não é questão de falta de fé, não. Enquanto eu não tenho um crescimento horizontal, irmão, não vai para cima que você vai ter problema. E eu vou mostrar para vocês aqui na palavra sobre isso. 2 Crônicas 26, 3. Pega aí. 2 Crônicas 26, 3. Chico, segura esse relógio. Irmão, esse relógio está audacioso hoje, irmão. Esse relógio não deixou eu pregar, não. Eu começar a pregar, o relógio já tinha dado tempo, irmão.
está amarrado. Dá pedrada nele para nós aí. Pegaram aí? Segunda Crônica, se nós não conseguir falar tudo hoje, nós falamos semana que vem. Não tem pressa não, mas eu não estou com pressa. Estão com pressa? Eu estou com pressa de chegar em casa e comer, irmão. Você está com pressa. Mas não estou com pressa de passar a matéria, não. Amém? A matéria eu não estou com pressa, não. Mas tem tempo demais, irmão. Tem tempo. Eu pedi um prazo para Deus para ele poder fazer o que eu preciso fazer. Aí depois, se ele quiser, ele muda de ideia. Amém? Então vamos lá. Então presta atenção aqui, ó. 2 Crônicas 26, 13, ele diz aqui, ó. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era, peraí, irmão, ele está mais rápido que o relógio, irmão. E era o nome da sua mulher, Jecolias, de Jerusalém. E o fez o que era reto, os olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então, primeira coisa, o que Uzias veio? Ele, 16 anos, ele cresceu, daqui a pouco você vai ver a trajetória dele, só que o que ele focou? Em continuar fazendo aquilo que o pai dele já fazia, que tinha conhecimento, tinha sabedoria e tinha experiência naquilo que ele fazia. O grande problema, muitas vezes, nosso irmão, nós temos a experiência, temos a prática, mas queremos buscar algo diferente, ao invés de especializar naquilo que nós já fazemos. Aí a Bíblia continua dizendo, e porque deu-se a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, e Deus o fez prosperar. Então, peraí, qual que é o segredo dele? Ele continuou fazendo aquilo que o pai dele fazia, porque a Bíblia diz, transbordará da direita para a esquerda e ficará para a posteridade. Ele compreendeu que se ele aprimorasse aquilo que o pai estava fazendo, ele teria sucesso. Depois vocês vão ver que ele não estava errado, não. E a Bíblia diz que ele foi buscar o quê? Sabedoria. E Deus o fez prosperar. Então ele entendeu que daquilo que o pai dele fez, o pai dele chegou até aqui. Só que ele precisava avançar. Mas ele precisava o quê? Buscar sabedoria para fazer crescer aquele negócio. E aí, quando nós pulamos para o versículo 10, a Bíblia diz aqui, pula para o versículo 10, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, peraí, o que ele fez? Diante daquilo que o pai dele tinha, ele fez o quê? Aprimorou. Ele viu aquilo que ele precisava para crescer, ele viu aquilo que ele precisava para avançar, então ele percebeu que ele precisava de torres, para proteger aquilo que ele tinha. Ele percebeu que ele precisava o quê? De muita água, então ele precisava ter o quê? Sustentabilidade. Ele buscou o quê? Cavar poços. Então ele foi buscando coisas para aperfeiçoar aquilo que estava fazendo. Por quê? Ele não estava pensando em ficar pequeno. Então, se ele queria ter mais gado, ele precisava ter mais água. Se ele queria plantar mais, ele precisava ter mais água para plantar. Por isso que eu fiz a pergunta semana passada. Daquilo que vocês fazem, vocês têm noção daquilo que vocês precisam para crescer? Então, Uzias entendeu. Ele foi buscar aperfeiçoar aquilo que ele precisava e a todo tempo ele estava o quê? Não deixando de fazer o que o seu pai fazia, mas ele estava aperfeiçoando aquilo que o seu pai já fazia. E aí, quando nós pulamos para o versículo 14, eu vou pular para dar tempo e depois, semana que vem, eu vou acrescentar em outro lugar. Aí ele diz aqui, ó, presta atenção. Então, ele fez o que o pai fazia, ele buscou sabedoria e ele começou o quê? Fazer aquilo que ia dar sustentabilidade, é isso aí, entendeu? Daquilo que ele precisava fazer. Aí ele continua, preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacete, couraça, arcos e até fundas para tirar pedras. Aí ele continua dizendo, e também fez em Jerusalém
máquinas de invenção de engenheiro, que estivesse nas torres e nos cantos, para atirar flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até o quê? Até que se tornou forte. Então presta atenção. O que Uzias entendeu? Depois dali, meu irmão, ele fez bobagem, mas depois que nós vamos falar bobagem dele depois. Tá? Mas até ali ele entendeu uma coisa. Se existe uma promessa, transbordará da direita para a esquerda e ficará para a posteridade, então a Bíblia está nos mostrando a primeira coisa, que aquilo que vem dos meus pais, aquilo que eu comecei a fazer, se eu aprimorar, eu consigo prosperar. Então ele buscou o quê? Sustentabilidade. Só que preste atenção, em nenhum momento a Bíblia está dizendo que Uzias construiu um palácio novo. Algum momento a Bíblia diz que Uzias criou algo para diversão. Algum momento Uzias criou algo diferente do que? Daquilo que era o foco para ele prosperar. E o que muitas vezes acontece nos dias de hoje? Por que as pessoas chegam até um pedaço e voltam? Eu já vi muito acontecer isso, irmão. A pessoa começa a trabalhar, começa a produzir. Em vez de fazer investimento naquilo que ele precisa, é mais ou menos assim: aonde eu moro já não serve mais, porque agora já sou outro patamar. Então ali já não cabe mais para ir morar. Você está estruturado ao ponto de você sair de onde você está? Você, em vez de investir numa casa, num apartamento, num algo de luxo, se você investir aquilo ali no que você precisa, do que a Bíblia está dizendo, ele investiu em torre. Aqui a Bíblia está dizendo que ele investiu em máquina de invenção de engenheiro. Investiu em o quê? Naquilo que ia trazer resultado para ele. E muitas vezes, irmão, a pessoa ela chega até um pedaço, retrocede, e muitas vezes até fale, porque ela quer extrapolar da condição que ela ainda não tem, de uma prosperidade que ela não está vivendo ainda. Então, quando nós entendemos a boa medida, que eu preciso ter o controle, se eu tenho a boa medida bem alicerçada, irmão, a recalcada, eu vou saber que não é o momento de extravasar. Não é o momento de eu pegar, criar coisas, não. É o momento de o quê? Estruturar, fortalecer, aí para poder crescer. Mas muitas vezes a pessoa começa o quê? Perder o foco daquilo que ela está fazendo. Eu me lembro quando eu estava em Primavera do Leste, em 98, nós estávamos fazendo um sistema de abastecimento de água lá, e aí sempre no final do dia reunia a gauchada, o diretor do departamento de água e esgoto, vinha o gerente do Banco do Brasil, eles falavam matear, né, que é tomar chimarrão. Aí chamavam, eu cuiabano, vem aqui. Primeiro, irmão, que eu não sou adepto àquele negócio de todo mundo ficar chupando aquele caninho, o mesmo caninho, todo mundo, né? Eu lembro nos encontros dos homens, irmão, sentava aquela roda, 30 homens para tomar tereré, todo mundo botar na boca naquele mesmo negócio, irmão. Irmão, aquele trem, por isso que nem eu falo, eu não gosto. Porque se você vai arrumar a sua cuia, alguém vai chegar, me dá um pouco. E aí? O pastor não quis me dar. Amém? Então eu prefiro nem não gostar, nem invento moda de ficar chupando aquele trem, porque não vai. Aí, irmão, eles sentavam lá, mas eu sentava junto com eles para conversar, coisa e tal. E um dia o gerente do Banco do Brasil me falou assim: cuiabano, você está vendo essas caminhonetonas aí? Você está vendo esses carros importados? Esse jovem andando nessas motonas grandes? Eu falei: estou. Rapaz, não ilude com isso não. Ele falou para mim: essa galera aí está devendo até a cueca no banco. Eu falei assim: como assim? Ele falou assim: ó, o governo manda o plano safra, que é o dinheiro para poder plantar. O que eles fazem? Quando o recurso cai, eles compram uma caminhonete nova, dessa grandona, hoje é a Dodge Ram, né? Na época era a F-250, era a Hilux, compram uma caminhonetona nova para eles, um carro importado para a esposa, e você tem 2, 3 filhas, 2, 3 motos, um para cada um. Então o dinheiro que era para plantar, ele já não tem o suficiente. Em vez de ele comprar um implemento novo, uma colheitadeira nova, em vez de comprar uma grade nova, ele usa o equipamento sucateado, e por isso que ele vive sempre endividado. Por quê? Ele desvia daquilo que era para fazer. O que Uzias estava fazendo? Ao contrário.
Uzias, enquanto ele não tornou forte, ele estava trabalhando o quê? Buscando chegar em um objetivo. Então ele disse, Cuiabano, esse pessoal, eles nunca vão sair da dívida do banco, porque o dinheiro que era para eles comprar um equipamento novo, implemento novo, tecnologia nova, eles estão andando de carro zero. Como muitas vezes, quantas pessoas de repente você conhece e eu conheço, muita gente que daquilo que tem, daquilo que está produzindo, ao invés de preparar para o dia de amanhã, está usando para diversão, para passeio, para ter um... Não é errado ter conforto, não. Mas eu preciso ver, eu já estou estruturado o suficiente para ter isso aí? Como ele disse, eles estão devendo até a cueca no banco, mas está andando de carrão. Como muitas vezes nós perdemos o foco daquilo. Então, peraí, se eu recebi, fechei um contrato, então se houve uma promoção, eu preciso pegar o quê? Peraí, isso aqui eu vou investir num treinamento, num curso, num algo que eu vou o quê? Poder receber novas promoções. O que nós fazemos? Descansamos, achamos que já somos o bichão da goiaba e acomodamos quando vem alguém com mais conhecimento, com mais tecnologia, com mais capacidade, nos deixamos para trás. E aí, eu estava conversando com eles e citando outro exemplo que eu estava observando. Não sei se vocês já perceberam, por todo lugar está saindo essa pizzaria Texas Pizza, já perceberam? Agora, vocês já perceberam uma coisa? O padrão deles é sempre o mesmo. Eles podiam, no tanto de pizzaria que eles têm, ele não poderia pensar em criar uma pizzaria mais top, um trem para outro nível, mas ele entendeu que é o crescimento horizontal que vai levar ele a prosperar. Porque um nível acima dele, não que nós não devemos buscar um nível melhor, mas ele entendeu que se ele passar do nível, ele vai ter leões que estão muito mais naquele tempo do que ele. Tem pessoas que estão naquele padrão, no outro nível, e estão mais. Então, o que ele buscou? Vou ter um crescimento horizontal, e só assim eu vou conseguir prosperar. Agora a pergunta é, qual crescimento nós estamos buscando? Nós estamos preocupados, a pergunta que eu fiz semana passada, e a partir do momento que nós estamos preocupados, o que nós estamos fazendo para nos tornar fortes? Porque a Bíblia mostrou que a única preocupação desse menino, a Bíblia diz que ele tinha 16 anos, e a única preocupação dele foi o quê? Se preparar, estruturar e tornar forte naquilo que ele já fazia. Será que nós estamos preocupados com isso? Porque, meu irmão, nós não conseguimos sair da recalcada para a sacudida se nós não tiver uma base sólida, preocupando isso aqui, ó. Porque foi maravilhosamente ajudado até se tornou forte. Mas por que ele foi ajudado? Porque ele buscou sabedoria, ciência e conhecimento para crescer naquilo que ele fazia. Então, mais uma vez eu vou perguntar, qual é a visão suas daquilo que vocês fazem hoje? Daqui a 10 anos, aonde que vocês pensam estar? Daqui a 10 anos, daquilo que vocês fazem, no que nível estará? Vocês já pararam para pensar nisso? E a Bíblia está mostrando de um menino de 16 anos, que ele preocupou em agregar naquilo que o pai fazia, para tornar o quê? Mais forte ainda. E o que muitas vezes, meu irmão, nós estamos vendo lá fora, são raros os casos de quando o filho pega do pai, tem essa visão. Então, quando Deus entrega algo para nós, meu irmão, é como nós estivéssemos recebendo uma herança. Então, Deus, a cada um de nós aqui, Deus deu uma habilidade. A cada um de nós deu um ramo, deu uma profissão. Agora, o que eu estou fazendo? Então, quando Uzias pega aquilo que era do pai, a preocupação dele não foi diversão, não foi esbanjar, foi fortalecer naquilo que te entrega. Então, mais uma vez eu vou perguntar e vocês vão levar mais uma vez essa pergunta, irmão. Daqui a 10 anos, aonde vocês imaginam estar? Vocês já pensaram nisso? Naquilo que vocês fazem. O que nós estamos caminhando para alcançar e chegar e pelo menos estar mais ou menos igual nós estamos daqui a 10 anos. E é uma preocupação que nós temos que ter.
Eu estava conversando hoje, se nós pararmos e pensar, você quer ver uma profissão que está praticamente em extinção? Os pilotos de avião agrícola. Esses caras eram os bambambam. Eles ganhavam lá em Primavera, eu conversando com um, por cada período que ele trabalhava lá, o salário do camarada, naquela época, era quase 20 mil por mês, irmão. 20 mil. Aí criaram o drone agrícola. Naquela época ele ganhava 20. Hoje o piloto do drone agrícola ganha 25. E hoje o produtor consegue, com 20% do que gastava, consegue fazer o que o avião agrícola fazia. Agora eu pergunto, o que o piloto de avião agrícola vai fazer? Se ele não aprender a pilotar o drone, ele vai fazer o quê? Porque eles não pararam para ver o avanço da tecnologia. Aquele que parou, que interessou e viu que era uma possibilidade, que havia uma probabilidade de acontecer isso, eles fizeram o quê? Se prepararam. Mas e aquele que não? O que está fazendo hoje? É o mesmo exemplo. O mecânico de carburador de Fusca, se ele não aperfeiçoou, ele está fazendo o que hoje? Amém? Então, a recalcada é a fase não de ainda despontar, mas de se tornar forte para poder despontar. Agora, eu preciso o quê? Buscar naquilo que eu faço e ter a visão, daqui a 10 anos, o que eu vou precisar? Aonde eu vou estar daqui a 10 anos? A pergunta é, nós estamos pensando nisso? Vocês estão pensando nisso? Vocês estão imaginando na sua profissão, eu formei nisso, eu faço isso, daqui a 10 anos, o que eu preciso evoluir para que eu esteja despontando até lá? Amém? Segunda-feira tem mais. Vamos levantar, vamos orar. É para ficar com uma pulga atrás da orelha, irmão. E vocês percebem que Osias, a todo o tempo, mesmo tendo 16 anos de idade, ele já entrou rasgando com uma única preocupação: eu preciso melhorar aquilo que eu já tenho. Eu preciso aperfeiçoar naquilo que eu já estou fazendo. Porque senão, meu irmão, hoje nós podemos ver aí. Eu me lembro o exemplo da minha esposa. Ela começou a trabalhar na SEMAT desde quando era o governo do estado. Começou a trabalhar funcionário de menor, depois ela foi para funcionário de maior, e aí quando privatizou, ela ainda ficou um tempo, mas depois de um tempo, dispensaram ela, porque com o salário dela contratava 3, para fazer a mesma coisa que ela. E o que as empresas estão vendo isso? Justamente isso. Agora, se eu tenho uma preparação, se eu tenho uma capacitação, se eu tenho algo a mais, eu ainda corro risco? Corro, mas a chance de eu perder é menor. Então, se nós pararmos e pensar, num prazo de 10 anos, o que eu preciso? Naquilo que nós fazemos. E a Bíblia está mostrando. Quando ele preocupou com isso, quando ele entendeu que ele precisava estruturar. Veja, ele não preocupou em mudar palácio, não preocupou nada. Ele preocupou o quê? Teve foco, eu preciso estar forte, para depois pensar em outra coisa. E ele teve sucesso. Então, que nós possamos pensar. E realmente, irmão, naquilo que eu faço, como está o negócio avançado, o que eu preciso? Aí nós temos outro exemplo que está em extinção também, o que eu falei semana passada. Antigamente, se precisava fazer uma vinheta, você pagava 80, 90 reais. Hoje você pega o tal do IA, digita o texto, ele faz a vinheta para você, sem cobrar nada para você. E aí? Quem só fazia isso? Vai ter que começar a oferecer laranja na rua, né? Se não aperfeiçoou. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa orientação. Muitas vezes, Pai, ao contrário de Osias, o Senhor nos deu uma profissão, nos deu uma condição que hoje, meu Pai, aparentemente está boa. Estamos sobressaindo, até temos um rendimento bom, só que muitas vezes, ao contrário de Osias, nós acomodamos.
nós achamos que esse cenário não vai mudar. Nós achamos que esse cenário não vai alterar. Mas hoje, a tua palavra mostrou para nós que não. Esse menino ainda novo, 16 anos, quando ele assume a dar continuidade naquilo que o pai fazia, naquilo que ele recebeu, ele teve uma única preocupação: aperfeiçoar, se equipar, preparar para um crescimento. Senhor, que o Senhor possa despertar isso no teu povo, que isso possa estar bem evidente na direção. Então, quando nós olhamos para daqui a 10 anos, o que nós precisamos avançar? Uzias entendeu que ele precisava criar torres no deserto, ele precisava cavar poços, ele precisava aumentar a produção, ele precisava fazer equipamentos sofisticados de guerra, porque senão daqui um dia, com a riqueza que ele estava produzindo, ele seria um alvo fácil e seria tomado aquilo que era dele. Por isso a Bíblia diz que ele se tornou forte. Pai, eu te peço hoje no nome de Jesus, como foi desde o primeiro culto nesse dia, Senhor Deus, abra o entendimento, que não é que queremos ser usurável, não, meu Pai, mas que devemos entender, se não cuidarmos daquilo que o Senhor nos entregou, se não preocuparmos em aperfeiçoar a habilidade que o Senhor já nos deu, daqui um dia, como uma máquina de datilografia, que é apenas uma peça de museu, assim também será aquele que não aperfeiçoar, aquele que não buscar a tecnologia, aquele que não buscar avançar, como uma máquina de datilografia, como o orelhão esquecido na esquina, assim seremos e ficamos parados. Mas eu te peço, da mesma porção do Espírito que o Senhor deu para Uzias, que ele entendeu, ele buscou, se empenhou, por isso que a palavra diz: quando eu busco a ciência, o trabalho é maior. Então ele teve que esforçar em tecnologia nova, teve que esforçar em condições novas, para ele se tornar forte cada vez mais. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que os olhos do teu povo sejam abertos, que o entendimento do seu povo venha entender. Somos filhos do Senhor, sim. O Senhor pode nos prosperar, sim. O Senhor pode suprir, sim. Mas o que eu preciso fazer? Porque a tua palavra está dizendo, ele foi maravilhosamente ajudado e se tornou forte. Em outras palavras, ele precisou fazer para o Senhor fazer na vida dele. Que assim nós possamos abrir a mente, possamos abrir o entendimento e não ficarmos acomodados, não, meu Pai, mas despertarmos para aquilo que amanhã ou depois, como Salomão diz, o que será no mundo amanhã e aonde estaremos daqui a 10 anos? Será que estaremos na mesma condição que buscamos, meu Pai, da mesma porção do Espírito que o Senhor deu para aquele menino de apenas 16 anos? Ele entendeu que ele precisava avançar, que ele precisava fazer mais, que ele precisava adquirir muito mais para se tornar forte e não ficar parado no tempo. Que assim venha o entendimento, que assim venha o discernimento na vida do teu povo, para podermos crescer e avançar cada vez mais. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Vou aplaudir nosso Deus bem forte, que ele merece, em nome de Jesus, amém. Irmão, a palavra está aí agora com vocês, amém.